Meus amados irmãos e irmãs, com alegria quero me dirigir novamente a vocês para trabalharmos um pouco o que é a Via Sacra, esse ato de piedade que tão bem nos ajuda a visitar os momentos que precederam a paixão e com isso acompanhar o Senhor na Via Dolorosa. Compreender um pouco a história disso, eu acho que é bem válido e importante. E por isso eu quero trazer um texto de Dom Estevão Bittencourt, um monge beneditino que nos anos passados, ali no final dos anos ali de 60 em diante, né, 70, 80, enfim, é, ele por muito tempo foi uma das grandes vozes aí que ajudou o povo católico brasileiro a conhecer as verdades da fé, a tirar dúvidas sobre questões mais polêmicas. Ele era o responsável pela revista Pergunte e Responderemos. E um texto dele, então, pode nos ajudar a compreender, ele traz elementos históricos interessantes do surgimento da Via Sacra, que então vem desde os primórdios da Igreja. Segundo Dom Estevão, a Via Sacra é um exercício de piedade que os fiéis, através do qual os fiéis percorrem mentalmente, espiritualmente, podemos dizer, né, o caminho de Jesus do pretório de Pilatos até o Monte Calvário. Esse exercício é muito antigo e remonta aos primeiros séculos da nossa igreja e foi tomando forma ao longo do tempo até chegar àquilo que nós chamamos hoje de Via Sacra, com essas estações, com essa estrutura como nós conhecemos. Então, desde os primórdios da igreja, o que acontecia era que os fiéis procuravam venerar os lugares santos, queriam muito conhecer os lugares por onde Jesus passou, os lugares onde Jesus então viveu, morreu e foi glorificado. E então eram comuns as peregrinações até a Palestina para esses lugares. E a partir daí, dessas peregrinações, foram surgindo várias narrativas, das quais algumas importantes acabaram se perpetuando. Uma delas é de Etéria e outra de um peregrino chamado Bordeus, que são do século IV. Então, ou seja, já eram naquele tempo algumas estruturas de peregrinação que traçavam um determinado percurso pelos lugares santos na Terra Santa. Com o passar do tempo, então, bom, essas coisas iam acontecendo e tudo mais, mas foi no tempo das cruzadas que isso acabou se desenvolvendo ainda mais, né? A busca por visitar os lugares santos e ainda mais com a tomada da Terra Santa pelos mouros, de conservar as relíquias e assim por diante, proporcionou aos fiéis assim, uma oportunidade de conhecer esses lugares e de desenvolver a espiritualidade própria desses lugares. Então, até o século XII, haviam os guias que faziam roteiros e orientavam as visitas dos peregrinos à Terra Santa, e eles então faziam sim vários percursos para vários lugares relacionados à paixão de Nosso Senhor, mas não era algo exclusivo só da paixão. Eram percursos, enfim, variados. Mas no ano de 1187 apareceu um primeiro itinerário que seguia um caminho, justamente o caminho percorrido por Jesus. E no século XIII, então, os fiéis passaram a separar então as coisas e criaram então essa via dolorosa do Senhor, dividida em diferentes etapas, que são aquelas que nós chamamos hoje as estações. Cada uma dessas então era dedicado a um fato do caminho de Nosso Senhor, carregando a cruz e acompanhado então por alguma oração especial. Contudo, esse caminho era feito de modo bastante limitado e marcado inclusive por ameaças, porque como a Terra Santa estava tomada pelos mouros, enfim, né? Eles não permitiam que se passasse longo tempo e que se desenvolvesse grandes atividades ao redor
dos lugares santos por parte então dos católicos, enfim, né? Era um programa de visita assim mais reduzido. As coisas, lógico, continuavam e o interesse das pessoas sempre foi crescente, por isso, só que, então, no fim do século XIV, o que acontecia era que o caminho que era consolidado naquela época, percorrido pela Via Sacra, era um caminho invertido. Se partia do Santo Sepulcro, no Monte Calvário, e se terminava no Monte das Oliveiras. Esse caminho invertido é bem diferente daquilo que nós estamos acostumados, era justificado por um autor chamado Félix Fabre, como sendo o caminho que teria sido trilhado pela Virgem Maria, recordando então a paixão do seu filho Jesus. Então seria um caminho que ela percorria do Calvário ao Monte das Oliveiras. É uma explicação piedosa, nós não sabemos a veracidade disso, mas de qualquer forma nos ajuda a compreender a razão histórica de um caminho que foi de uma etapa no desenvolvimento da Via Sacra ao longo da história. Bom, os peregrinos então que visitavam a Terra Santa no final da Idade Média costumavam testemunhar um extraordinário fervor, pois justamente a disposição de percorrer esse caminho era marcada também pelo risco de vida, né, tanto pela viagem quanto pela perseguição, quanto ainda pelas humilhações a que eram submetidos e tantas outras dificuldades que os muçulmanos que ocupavam a Terra Santa então impunham aos católicos que lá iam visitar. E esse fervor foi despertando depois em muitos cristãos o mesmo desejo de fazer esse caminho, de acompanhar esse caminho de Nosso Senhor pela Via Dolorosa. E claro, nem todos podiam ir à Terra Santa. Havia, sim, no passado, quase que uma necessidade e tantos procuravam fazer. O tempo das cruzadas foi muito marcado por isso, a peregrinação à Terra Santa, o conhecimento dos lugares santos, mas, logicamente, haviam tantas pessoas que não teriam e não tinham condições. E então, com o passar do tempo, o desejo de que também as outras pessoas, o desejo das outras pessoas de também poder fazer essa experiência, de fazer essa peregrinação por esse exercício piedoso da caminhada com Jesus, foi aos pouquinhos então sendo desenvolvido e realizado, enfim, nas igrejas e nos mosteiros, ou seja, se procurou adaptar isso e até desenvolver mais, porque como disse antes, na Terra Santa, com o ambiente hostil, era tudo feito de forma talvez um pouco mais limitada e reduzida, e na piedade cristã, na piedade dos católicos, enfim, quando já fazendo nas suas paróquias, enfim, nos mosteiros, nas suas igrejas, então puderam desenvolver um pouco mais. Esse fervor, então, levou os fiéis a percorrer o caminho doloroso de Nosso Senhor, e esse caminho foi aos poucos, então, se adequando à cronologia dos fatos. Então, com o passar do tempo, o percurso da Via Sacra foi seguindo, sim, a cronologia dos fatos, ou seja, começando do Pretório de Pilatos até o Monte Calvário, onde Nosso Senhor, então, consumou sua entrega de amor por nós e para a nossa salvação. Com isso, no Ocidente também, com a propagação dessa prática, nós também podemos verificar um surgimento de pinturas e esculturas das estações da Via Sacra. Hoje, em todas as nossas igrejas, nós temos isso quase como necessário, absolutamente necessário, mas justamente é uma coisa que remonta daquele tempo, né? Então, várias representações, num primeiro momento não com todas as estações, enfim, não exatamente dessa forma, mas com o passar do tempo, então, isso foi se consolidando. Havia, antigamente, o percurso da Via Sacra, inclusive com mais do que as 14 estações que nós conhecemos, mas esse caminho foi o que foi se consolidando ao longo da história. E o que ajudou muito foi o livro de um autor chamado Jan Pasca, no ano de 1563, no qual ele descreve uma viagem espiritual
pelos lugares santos, que deveria durar um ano inteiro, né? Então era um roteiro que partia da cidade de Lovaina e que ia então para a Terra Santa. Então, essas vias sacras daquele tempo eram justamente longas, haviam outros percursos assim longos também, e tem a história inclusive de uma pessoa, uma religiosa que teria se convertido, teria feito no próprio convento esse percurso e teria morrido no final dele num estado de ação de graças no final da Via Sacra. É uma história antiga que também nos estudos aqui preparando pude ler e que justamente chama atenção para a piedade em relação ao caminho de Nosso Senhor na cruz e também da conformação. Imaginemos que amor tenha despertado no coração dessa mulher a consciência de poder trilhar com Nosso Senhor o caminho dele, que tenha feito ela amar tanto Nosso Senhor, que Nossa Senhora tenha considerado, quem sabe então, já digna do paraíso, digna do céu. Bom, seguindo adiante, então, essa caminhada das 14 estações foi depois, então, retomada por um alemão chamado, bom, aqui é um nome um pouco difícil, Adri Comius, né, em 1584. Ele justamente nunca tinha ido, nunca foi à Terra Santa, mas ele conheceu o caminho daquele, se não me engano, padre Jan Pasca, e aí então desenvolveu esse material com as 14 estações, justamente nessa ordem. E assim, bom, foi mais ou menos o desenvolvimento que essa prática de piedosa tão salutar e tão valiosa, sobretudo para a Quaresma, foi percorrendo. Nós vemos como a Igreja sempre considerou essa prática como algo tão precioso, tanto que nós, inclusive, temos a associação das indulgências na prática da Via Sacra. Eu quero com isso convidar todos que possamos aproveitar mesmo esses momentos, não só rezando conosco, né, nas sextas-feiras, a Via Sacra nós estamos transmitindo sempre a partir das 18h30 e depois já vamos direto para a missa, mas também nós podemos fazê-lo nas nossas casas, com as nossas famílias, enfim, com os nossos grupos mesmo que é à distância, né? Temos o livrinho esse que a paróquia se preocupou em encomendar para que a gente possa também rezar as orações próprias desse tempo da Quaresma. Temos 2 vias sacras neste livrinho, uma um pouco mais longa, outra um pouco mais curta, além de outras orações bastante preciosas para a nossa vivência da Quaresma. Mas, sobretudo, então, aqui a Via Sacra e o convite, amados irmãos e irmãs, aqui tocando como que espiritualmente, lógico, mas tocando como que com as nossas mãos, cada um dos momentos e cada um dos passos de Nosso Senhor até o caminho do Calvário, no caminho do Calvário até a cruz, até a consumação da sua oferta de amor, nós possamos compreender de maneira pessoal como somos amados por Deus e como estamos implicados séria, profundamente em cada um dos atos de Nosso Senhor. Pensar que a condenação foi por nós, que a queda sob o peso da cruz, nela também estamos profundamente implicados. Pensar que podemos ser consolados pela presença da Virgem junto de Jesus, não só aos pés da cruz, mas também no caminho da cruz. Enfim, tantos desses momentos, tantos desses elementos devem falar muito ao nosso coração e nós podermos assim nos colocar diante desses fatos e mergulharmos no sentido espiritual que eles podem ter na nossa vida, pode contribuir muito para o nosso caminho de conversão, para a nossa santificação. Desejo que seja proveitosa a experiência das vias sacras nesse tempo da Quaresma, ao menos nas sextas-feiras, mas podemos rezar também em outros dias, em outras ocasiões, seja em família, seja individualmente, seja em comunidade, como for melhor. Que Deus abençoe a todos.